Boa tarde! Hoje nós vamos falar sobre a reserva de vagas para pessoas trans na UFG, pelo programa UFG Inclui. E também vamos te mostrar uma pesquisa que trata da relação entre a exposição aos agrotóxicos e o desenvolvimento de câncer. Vem com a gente, o programa está só começando. Boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou em qualquer dia e horário pelo nosso canal no YouTube. A gente tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras feita aqui no estúdio pelo Diogo Marques, que é integrante do Labitave. Além disso, fazemos descrições físicas daqueles que participam do nosso programa. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, abaixo dos ombros, olhos também escuros. Hoje uso um óculos de grau e estou de pé no cenário do Conexões. Atrás de mim há uma estrutura em azul claro, cinza e vermelho e uma televisão com a logo do programa. Do outro lado dessa tela, à minha esquerda e também de pé, está o Diogo Marques. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e barba. Agora que já fizemos as nossas apresentações, vamos começar com informação positiva no nosso giro de notícias. O Brasil gerou mais de 306 mil empregos formais em fevereiro desse ano, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado representa um crescimento de 21% frente ao mesmo mês de 2023. Ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 474 mil empregos formais foram criados no Brasil nos 2 primeiros meses desse ano. Os dados também revelam que foram abertas vagas em todas as regiões do país no mês de fevereiro. E agora vamos falar mais uma vez sobre as estatísticas de registro civil, divulgadas ontem pelo IBGE. O Brasil registrou mais de 2,5 milhões de nascimentos em 2022. O número é 3% menor do que o que foi registrado em 2021. Além disso, essa taxa é 10% menor do que a média da década anterior à pandemia de Covid-19. O IBGE também constatou que houve recuo na participação de mães com até 29 anos de idade entre 2000 e 2022. Por outro lado, as mães com mais de 30 anos aumentaram sua participação nos nascimentos do país. Para fechar as nossas informações iniciais, esse levantamento também revelou que o Brasil registrou 1,5 milhão de mortes em 2022, uma queda de 15% em relação ao ano anterior. A queda das mortes é um efeito da vacinação da população contra a Covid-19. O ano de 2021 tinha registrado recorde de mortes, na série histórica que começou em 74. Um dado que chama a atenção em relação a 2022 é o aumento do número de mortes das pessoas menores de 15 anos. E uma das explicações possíveis é que esse aumento esteja relacionado à vacinação tardia de crianças e adolescentes contra a Covid-19, já que as principais causas de óbitos são doenças respiratórias, como gripe, pneumonia, bronquiolite e asma. Agora, trazendo essas notícias aqui para o contexto estadual, em 2022, as mortes em Goiás caíram 22% em comparação com 2021. Foram mais de 45 mil óbitos registrados em 2022, uma diferença de mais de 13 mil casos em relação ao ano anterior. Agora, falando do número de nascimentos, eles também caíram e atingiram o menor valor em 12 anos, os números de nascimento.
Em 2022, foram mais de 89 mil registros em cartórios aqui no estado de Goiás. Agora a gente muda de assunto para falar sobre educação e inclusão, porque tem uma mudança importante no programa UFG Inclui. A partir do próximo ano, serão reservadas vagas para pessoas trans, além de indígenas e quilombolas. Os candidatos precisam ter cursado o ensino médio em escola pública e se encontrarem em situação de vulnerabilidade. Mas para te explicar melhor como é que funcionam essas vagas para a comunidade trans e outras comunidades e falar do programa UFG Inclui, a gente conversa com a professora Luciana Dias, que é secretária de Inclusão da Universidade Federal de Goiás, que aparece de forma remota aqui para conversar com a gente. Olá, professora Luciana, seja mais uma vez bem-vinda à TV UFG. Muito bom ter a senhora aqui para falar desse assunto tão importante. Olá, muito bom estar aqui com vocês falando desse assunto absolutamente importante e necessário. Fico à disposição. Professora, como a senhora já sabe, a gente gosta de fazer as descrições, né, das pessoas. Gostaria que a senhora então se apresentasse para o nosso público cego de baixa visão, dizendo quem que a senhora é. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, de cabelos pretos, crespos, na altura dos ombros, eu os cortei, uso óculos e estou na minha sala de trabalho. Atrás de mim tem um painel que identifica a Secretaria de Inclusão nas cores branco e azul. Bom, professora, vamos começar então com a informação mais quente. Foi decidido recentemente, né, que no grupo de estudantes que têm direito a essas vagas reservadas, né, no programa UFG Inclui, que é um programa diferente das cotas gerais, né, da universidade, agora também inclui pessoas trans. Explica pra gente, né, como é que foi tomada essa decisão, começa a valer a partir do ano que vem, são em todos os cursos. Conta tudo, professora. É isso, o FG Inclui dá mais um importante passo no sentido de aprimorar-se, né? Aprimorar-se garantindo cada vez mais uma inclusão mais efetiva na Universidade Federal de Goiás. O FG Inclui, no formato que está hoje, ele prevê a reserva de uma vaga nos cursos de graduação onde houver demanda para estudantes negros, quilombolas e indígenas. A partir do último Consune, quando o Consune de forma unânime aprova essa revisão do FG Inclui, o FG Inclui é um programa que passa a prever também uma vaga reservada para pessoas trans travestis em todo e qualquer curso de graduação da UFG, onde houver demanda. A aprovação aconteceu nesse último Consune e passa a ter validade a partir do próximo processo seletivo, que deve garantir o ingresso em 2025. Né? Estamos com a expectativa muito alta e já fazendo a divulgação. A resolução reformulada já foi publicada, já está disponibilizada, e a nossa expectativa é que, a partir do próximo processo seletivo, a gente tenha aí uma entrada mais representativa da diversidade que constitui a sociedade como um todo, trazendo agora as pessoas trans travesti para cursarem um curso superior na universidade. Bom, professora, como a gente destacou no começo, essas pessoas da comunidade trans têm que ter estudado em escola pública, né, e também estar numa condição de vulnerabilidade. Fora esses quesitos, como é que essa pessoa se candidata à vaga do FG Inclui? É o processo seletivo normal a partir do Enem, SISU? Há um outro processo? Acho que as pessoas talvez fiquem com muita dúvida, né? Porque além da reserva de vagas do FG Inclui, há também uma reserva de vagas geral da universidade, né, para um público mais amplo. Explica um pouquinho a diferença desses dois processos. São basicamente duas entradas, né? Essa que acontece pelo SISU, e essa entrada pelo SISU, ela é bem interessante porque ela garante a aplicabilidade da Lei de Cotas Nacional, né? Que foi aprovada a sua revisão no ano passado, de 2023, né? E lá, nessa lei de cotas, está garantida vagas para pessoas negras, né? Oriundas de escola pública, pessoas indígenas e quilombolas. A lei de cotas traz essa inovação com relação aos quilombolas. Uma outra forma de ingresso é fazendo a opção pelo programa próprio
da universidade, que é o UFG Inclui. Para as pessoas trans, travesti que querem se candidatar, elas deverão fazer a opção pelo programa UFG Inclui. Ao fazer a opção pelo programa UFG Inclui, ela vai buscar, né, garantir a sua entrada, ela vai pleitear a uma dessas vagas que está reservada, ou seja, em cada curso de graduação, onde houver demanda, uma vaga deverá ser ocupada por uma pessoa trans travesti. É muito importante chamar a atenção para o fato de que as pessoas trans travesti são pessoas que experimentam situações de discriminação e de exclusão na sociedade como um todo, porque a sociedade é de base discriminatória. E as pessoas trans travestis são excluídas, muitas vezes violentadas nessa sociedade, porque a sociedade é de base discriminatória. Dados da ANTRA, por exemplo, revelam para a gente que a expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos. Que essas pessoas estão excluídas do ensino superior. 0,02% dessas pessoas fazem um curso superior, né? Essas pessoas, elas, por conta, né, desse traço de transfobia que ainda prevalece na sociedade, são expulsas de casa, em média, aos 13 anos de idade. Então, são pessoas que experimentam um processo de exclusão e discriminação estrutural e enfrentam dificuldades. Então, o fato de serem pessoas transexuais, transgêneras e travesti, as habilita a concorrer pelo programa UFG Inclui. Além disso, elas precisam comprovar uma vulnerabilidade socioeconômica e elas precisam vir da escola pública, ter cursado os 3 anos do ensino médio na escola pública. No momento da seleção, logo após a aprovação, no chamamento, né, para o ingresso na universidade, para a realização da matrícula, essas pessoas deverão passar por comissões de verificação, como acontece já com o público negro quilombola e indígena, né? Essas pessoas vão passar primeiro por uma comissão de verificação da condição socioeconômica, e aí a universidade, na sua gestão superior, toda se mobiliza para fazer essa comissão acontecer com o apoio da PRAE, da Prograde, e elas vão passar também por uma comissão de heteroidentificação. A UFG, ela adota cotas para pessoas trans travestis na pós-graduação desde o ano passado, desde 2023. Então, desde 2023, a Secretaria de Inclusão tem experiência com a realização de bancas de heteroidentificação para pessoas trans travesti também. A partir do ano que vem, essa experiência da comissão de heteroidentificação, que já acontece na pós-graduação, acontecerá também no nível da graduação para garantir o ingresso em todo e qualquer curso onde houver demanda de pessoas candidatas trans para que ingressem na universidade e realizem a sua formação. Tá certo, professora, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Ano que vem a gente volta para falar desse primeiro ingresso, né, a partir do programa UFG Inclui, de pessoas trans aqui na universidade. Muito obrigada, bom trabalho, professora, boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde, bom trabalho e parabéns, orgulho de ser o UFG, uma universidade que mostra ano após ano que está cada vez mais cumprindo a sua missão de conciliar excelência acadêmica na formação com inclusão de fato. Obrigada, professora. Até mais. Bom, agora a gente muda de assunto porque chegou a hora de falar sobre meio ambiente e saúde. O Brasil ocupa a 5ª posição mundial em terras plantadas, segundo uma fundação de pesquisa chamada Henrique Boal. Para sustentar essa produção dessas áreas plantadas, são utilizados milhões de litros de agrotóxicos e fertilizantes, que são considerados tóxicos para a saúde humana e ambiental. Documentos da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer apontam evidências de que, sob exposição crônica, muitos desses agentes químicos podem causar câncer e também desregular hormônios.
E a gente vai falar mais sobre esse assunto em uma reportagem que traz uma pesquisa aqui da UFG que trata sobre a relação entre agrotóxicos e problemas de saúde. O Laboratório de Mutagênese, LabMut, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, desenvolve pesquisas para entender melhor a relação entre a exposição a agrotóxicos e os riscos à saúde. Para isso, o laboratório monitora a saúde de trabalhadores que lidam com essas substâncias e faz comparações com indicadores de pessoas que não trabalham com agrotóxicos. É o que explica a Thaís Alves, integrante do LabMut. O que nós avaliamos nesse sentido foi se tinha alguma diferença, para aqueles agricultores que tiveram essa exposição a agrotóxicos ocupacionalmente e desenvolveram câncer, era mais suscetível a desenvolver essa doença ou não, em comparação com aqueles agricultores que também foram expostos e que não tiveram diagnóstico para essa doença ou não tinham histórico para a doença em si. Ao longo de 10 anos de pesquisa, o LabMut já obteve alguns resultados. Um deles é que foi possível observar que trabalhadores rurais do Sudeste e Sudoeste goiano que aplicam agrotóxicos apresentam 4 vezes mais lesões no DNA que pessoas que não trabalham nessa área. Então, nós conseguimos observar que aqueles trabalhadores que eram ocupacionalmente expostos a agrotóxicos, eles apresentavam um dano conferido ao DNA, maior do que aqueles indivíduos que não eram ocupacionalmente expostos. E aí nós precisamos levar em consideração alguns fatores, como, por exemplo, o uso de equipamento de proteção individual, que é um fator que a gente também avalia, que é um problema e de preocupação. Laura Lopes, também integrante no LabMut, pesquisa questões relacionadas aos agrotóxicos desde a graduação. Hoje, no mestrado, ela busca aprimorar o método de análise para identificar possíveis riscos da exposição aos agrotóxicos. Como nosso foco é na parte genética, da análise, eu trabalho com outros genes, eu trabalho com outros marcadores, para a gente conseguir entender melhor quais são os melhores marcadores para a nossa população. Então, quais são os melhores genes para eu dizer se a exposição a agrotóxicos tem algum impacto no desenvolvimento de câncer ou não, quais são os melhores marcadores. Então, a minha pesquisa é uma continuação do estudo da doutora Thaís, mas eu trabalho com outros tipos de análises, com outros genes, mas na mesma população e usando também a exposição a agrotóxicos. As pesquisas constataram que a falta de informação pode fazer com que trabalhadores rurais não usem equipamentos de proteção individual. Por isso, o Laboratório de Mutagênese também orienta esses trabalhadores sobre a importância do uso de EPIs. Encontramos algumas divergências no sentido de que a grande maioria dos agricultores, eles têm consciência da importância do uso de equipamentos de proteção individual durante o trabalho, certo? Mas a grande maioria das vezes isso não acontece de maneira efetiva. A gente encontra situações em que não tem informação suficiente, então o agricultor, às vezes, ele não tem noção do malefício que causaria ele fazer a manipulação desse produto sem o uso de equipamento, e também porque nós moramos em um estado em que o clima é em grande maioria do tempo quente. Então, tendo esse clima, usar um avental, máscara, óculos, bota e os equipamentos necessários é um incômodo. Então, às vezes, no quesito de dificultar o manejo ou a rotina. Durante a coleta de dados para a realização das pesquisas, a equipe do LabMut também leva informação aos agricultores. O principal objetivo do nosso trabalho, do nosso laboratório em si, não é fazer só a pesquisa, trabalhar só com os dados, só com a parte genética. O nosso objetivo é levar a informação que a gente produz aqui dentro, a ciência que a gente produz aqui dentro do laboratório, para a população que de fato precisa. Então, esses agricultores, na maioria das vezes, não têm uma educação sobre os riscos desses produtos, não tem educação, uma instrução sobre como eles deveriam usar,
quais consequências esses produtos trariam para eles. Então, o nosso objetivo é levar essa informação para eles. Então, a gente trabalha tanto com a divulgação científica no nosso Instagram, no nosso site, e nós também trabalhamos com folhetos de divulgação. Então, tem essas informações que a gente produz aqui dentro de uma forma mais simples, uma linguagem mais simples para que esses agricultores consigam entender. E amanhã é Sexta-feira Santa, feriado nacional. Por isso, o horário de funcionamento de algumas empresas, centro de compras e também serviços públicos serão alterados. As agências dos Correios, por exemplo, não funcionam sexta-feira. Mas no sábado, segundo a nota que foi divulgada, aquelas que costumam ficar abertas no final de semana devem fazer entregas e atendimentos normalmente. Já em relação ao horário dos bancos, eles também mudam. Dos horários, dos bancos, eles também mudam. De acordo com a Associação de Bancos, as agências vão funcionar normalmente hoje, quinta-feira, mas amanhã não tem atendimento. Os boletos vencidos em 29, 30 e 31 terão vencimento prorrogado para segunda-feira, dia 1º de abril. Já as unidades de autoatendimento estão em funcionamento normalmente durante todo o feriado e fim de semana. Por último, os serviços de atendimento da Prefeitura de Goiânia e do Estado de Goiás encerraram os atendimentos ontem, já estão aí no feriado e devem voltar só na segunda-feira. Caso você precise fazer algum desses serviços, fique ligado. Mas para encerrar o programa de hoje, uma dica cultural para quem gosta de música clássica. Será realizado hoje, às 8 horas da noite, o concerto de premiação do Concurso Nacional Jovens Solistas, da Escola do Futuro em Artes Basileu França. Os ganhadores vão se apresentar como solistas à frente da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. O repertório inclui obras de compositores consagrados da música de concerto, tanto nacional quanto internacionalmente. A apresentação será no Teatro Escola Basileu França, que fica no setor universitário. A entrada é gratuita e não é necessário retirar ingressos antecipadamente. Bom, com essa dica para você aproveitar sua quinta-feira, véspera de feriado, A gente encerra o Conexões de hoje, deixando o nosso convite de sempre. Participe do nosso programa. Você pode fazer isso pelo WhatsApp, que vai aparecer aqui na sua tela, 62991811406. Por esse número você manda mensagem pra gente. Além disso, dá para seguir os nossos perfis em redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Procura lá TV UFG, começa a seguir, curte, compartilha o nosso conteúdo. Eu e o Diogo Marques ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia e também te convidando a estar conosco amanhã, sexta-feira, que é feriado, mas tem programa especial. Muito obrigada, até amanhã, 12:30. Tchau, tchau!